busco, que desejo? Quem leu é este vão de fantasia? Que teve? Que perdi? Quem me queria? Quem me faz guerra? Contra quem pelejo? Foi por encantamento meu desejo, e por sombra passou minha alegria. Mostrou-me amor, dormindo que não via, e eu ceguei do que vi, pois já não vejo. Fez a sua medida o pensamento, aquela estranha e nova fermosura, e aquele parecer quase divino, ou imaginação, sombra ou figura. É certo e verdadeiro o meu tormento? Eu morro do que vi, do que imagino. Você já ouviu falar no movimento literário e artístico chamado Barroco? Já ouviu nomes como Padre Antônio Vieira, Bento Teixeira, Aleijadinho, Mestre Ataíde? Já leu ou ouviu alguma coisa sobre Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno? O poema que eu acabei de ler é de um português chamado Francisco Rodrigues Lobo, que foi destaque na poesia barroca portuguesa. Nesta aula de hoje, você irá aprender sobre o movimento barroco brasileiro e compreender o seu contexto sociopolítico, cultural, artístico e religioso. Vamos nessa? O barroco é um estilo artístico que teve início na Itália no século XVI. Em seguida, difundiu-se pelos países católicos da Europa e da América. No Brasil, foi introduzido pelos jesuítas portugueses com o objetivo de catequizar os povos indígenas. Podemos afirmar que os propósitos políticos e religiosos estavam por trás do movimento, já que havia o objetivo de propagar os ideais católicos. Aliada a isso, estava também a intenção de dominar as terras recém-descobertas. Assim, era preciso amansar os povos nativos. Ainda que tenha chegado no Brasil sob a influência de Portugal, visto que o Brasil era uma colônia portuguesa, o estilo adquiriu características próprias no território brasileiro. Isso porque, naquela época, ambos os países viviam realidades muito distintas. Portugal exibia luxo e pompa, enquanto que os brasileiros enfrentavam uma realidade de escravização dos povos africanos e perseguição aos povos indígenas. O barroco teve uma grande importância cultural e artística aqui no Brasil e deixou um legado na arquitetura, na pintura, na estatuária, que perduram até os dias de hoje em muitas cidades brasileiras, a exemplo do Rio de Janeiro, de Salvador, de Recife e Ouro Preto. Um dos fatores religiosos marcantes do movimento é que a Igreja Católica tinha a necessidade de se reaproximar dos fiéis após o movimento protestante. Por esse motivo, a pintura apresentava cenas bíblicas, santos e sacramentos. As maiores obras da arquitetura barroca se encontram em igrejas, em basílicas e em monumentos cristãos. A pintura trazida de Portugal, feita em azulejos, queria transmitir a ideia de soberania católica. Por isso, apresentava Deus e a Igreja. Esta aula de hoje foi introduzida com a declamação de um trecho de um poema barroco do autor Francisco Rodrigues Lobo, retirado da sua obra Primavera, publicada em 1601. No poema, o eu lírico faz uma série de questionamentos sucessivos e sem respostas. No decorrer, ele apresenta o amor como um sentimento complexo, cheio de dualidades e contraditório, expressando assim algumas das características da poesia lírica barroca. Mas isso já é assunto para uma próxima aula. Fiquem bem.